Olá, tudo bom? Aqui é Michel Vinagre. Nós estamos aqui, professor de Direito Penal e Legislação Extravagante. Nós estamos aqui no meu canal, um canal onde que nós tentamos trazer democracia ao saber, né? Democratizar o saber. E eu quero ajudar você a passar no concurso público, eu quero ajudar você a conquistar, né, a sua tão sonhada aprovação. Então, nós estamos aí, nós temos alguns playlists, né, nós temos temas aprofundados. A gente vai começar agora o segundo vídeo da nova playlist, né, que é legislação penal esquematizada, para a gente tentar ali, né, trazer as principais coisas de prova. Eu estou muito feliz, né? A gente está recebendo várias inscrições no canal e queria pedir que, se você gosta, né, está gostando do projeto, se inscreva no canal, compartilhe, né? Dá uma força aí no grupo de estudo, dentro do possível. Hoje nós vamos trabalhar com a Lei 13.868 de 2019, que é conhecida como a Lei de Abuso de Autoridade. Na verdade, ela é conhecida como a nova Lei de Abuso de Autoridade, né? Existia uma obsoleta, né, e trouxe. Essa lei é muito importante para concurso público, porque ela tem muitas pegadinhas, ela tem 7 a 8 capítulos, e você vai ter do capítulo 1 e 5, né, questões conceituais. No capítulo 6, você vai ter ali a noção dos crimes propriamente dito, né, que pega do artigo 9, vai até o 30, 32, e depois você tem ali uma redução, né, um desfecho no sentido da procedimento, últimas observações. Ela é uma lei que foi muito criticada, né, porque já é a primeira coisa que você tem que anotar: a lei de abuso de autoridade não tem crime de reclusão, somente detração. Então, se vier algum concurso público perguntando apenas de reclusão de tanto a tanto ano, você já sabe que você tem que acertar, porque todas as penas são de reclusão. Agora, são leis que punem, vocês vão ver aí ministros, né? Juízes, desembargadores, a Associação de Juízes do Brasil se manifestou, delegados, promotores públicos, né? Então, acho que foi uma boa iniciativa. Qualquer lugar do mundo, né, aflorar ou, de alguma forma, tentar combater os privilégios é muito grande. Você tem que lembrar que a pena de detenção simplesmente muda o estabelecimento prisional, né? Ele tem que ficar ali preso, ele não pode regredir a questão do regime fechado. Então, de alguma forma, você tem que, caso ele regrida, né? Seria tipo uma prisão simples. Então, eu acho que você tem que olhar assim com bons olhos, né? Então, a gente vai a você, o canal é para estudante, então creio que não teremos muita dificuldade a isso. Mas, principalmente quando a gente falar de crime, a gente vai ter que falar muito de conceito, né? E não dá para explicar toda hora que é crime material, crime permanente, crime de mera conduta, né? Crime formal. Então, você vai ter que se arremeter realmente, né, a, ao que diz realmente essas questões. E eu tenho certeza que você já vai estar ali, né? Abalizado, né? Você já vai estar de alguma forma, né, tendo que saber esses conceitos. Aqui é uma legislação penal extravagante. A gente vai até, dentro do possível, explicar. Então, a primeira coisa, né, eu queria que você abrisse aí a sua lei, né, digital, seu vade-mecum, para a gente acompanhar, porque eu vou fazer um pente fino nela, e é bom você estar ali só para você estar anotando, né? Porque, principalmente, primeira fase de concurso, né, nós temos a questão da letra da lei. A letra da lei é imprescindível para você, né? Quer ser defensor público, delegado, promotor, juiz de direito. É uma matéria, com certeza, aí que vai estar numa das suas 3 fases, ou na primeira, na segunda, ou, quiçá, né, numa prova oral. Então, a gente vai caminhando aí, né? Essa lei, né, a lei que define o abuso de autoridade, lá no artigo 1, o cerne da questão ele é cometido, né, por agente público, servidor ou não, tá? No exercício das suas funções, né? Ou a pretexto de exercê-la, né? Então, qual seria o bem jurídico tutelado, né? Acho que a primeira pergunta que surge é o tutelado, né, de crime de abuso de autoridade. Então, o abuso de autoridade, ele é classificado, né? Primeiro vamos falar sobre a classificação dele, né? Sobre um crime pluriofensivo, ou seja, seu cometimento, né,
ele resulta, né, em ofensa a mais de um bem jurídico tutelado. Porque todas as penas, né, relativas à violência, relativo a qualquer outro dano, vai ter concurso material. Então, não é assim, você faz exerce, né, exemplo, preso que está sob a sua custódia, algum tipo é, de, de agressão física ou, quiçá, uma tortura, você vai ter concurso material, sim, né? Com a tortura castigo, você vai ter até mesmo se for o caso, né, não vai ser aplicada a consulção, não, ainda que você possa ver algum tipo de procedimento diverso, fica aí o foco, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Porque ele é pluriofensivo. Você tem a liberdade de locomoção ali no artigo 9, 10, liberdade individual, 13, 15, 18. Você vai ter o direito à assistência de advogado no 20, 32. A intimidade também está ali, né? Então, além dos bens jurídicos, né, supremacionados, o crime de abuso de autoridade, ele viola os interesses do Estado, ou seja, ele também é uma forma, porque o Estado sofre duplamente, né? Ele sofre com desgaste, é notório, né? Eu sei que os colegas que são policiais, né, eles muitas das vezes questionam a OAB, as comissões de direitos humanos, mas nós somos o quê, né? Os policiais estão morrendo aí, né? É, fica dependendo da gestão de governo, tem uns que obrigam eles a ficar em lugar extremamente perigoso. Ah, você é um policial. Já tem a questão do crime comissivo por comissão, né? São agentes segura, que são realmente seguradores, ou seja, ele não pode sequer, né? Então você imagina, ele é um homem normal, né? Será que ele é obrigado a trocar tiro com 10 pessoas, né? Se ele corresse e deixasse um indivíduo ali, teria que ir, ou seja, mas você tem que entender que os organismos internacionais, eles consideram que o policial, né, é um agente do Estado. Se ele é um agente do Estado, ele não pode ter a tutela de proteção que o individual tem. Então, sei que é questionável, mas eu acho que nesse momento, né, a gente entra naquela questão do sistema. Né? O sistema faz com que exista um ente abstrato, ninguém vai saber definir, né, esse sistema, deixa eu dar uma ajeitada aqui, é o Estado, quem é o sistema, né? Mas existe, né? Algo que faz com que a gente brigue, né? Então, mas ele é assim um incômodo para o Estado. Primeiro, nessa questão moral, né? É ruim para qualquer autoridade pública saber que um médico necessita da função estrupou uma pessoa, que um policial, em vez de prender, torturou, que um juiz, em vez de alguma sentença, ele ali por proveito próprio, né? Ele de alguma forma usou da sua autoridade, enfim. E a questão indenizatória, né, que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, então dói no bolso, né? É igual os crimes, né, de cortes internacionais, né? Caso Brasil vezes a pessoa que é ofendida, né? É no bolso que vai doer, né? Então, realmente, a gente ainda tem essa noção de bem público, né? Dói no meu, dói no seu bolso, né? É tipo assim, aquilo que a gente não vê, né? Não sente, mas é um incômodo, né? Então, é possível a lei de abuso de autoridade em face de um aprovado em concurso público ainda nomeado? Sim. Então, suponhamos que você é aprovado para delegado, todo mundo já sabe, você está ali na academia de polícia, né? E você vai lá, exerce alguma coisa, sai ali até mesmo com uma. Ainda que você não tenha nomeação, né, até ali naquele estágio probatório, ou mesmo você sendo aprovado, né? Você exerce isso. Eu sei que muitas pessoas interpretam como um crime impossível, mas aqui a gente não está falando da advocacia da prática, né? Eu mesmo eu defenderia que é um crime impossível, né? Porque uma vez não tendo a nomeação ou qualquer tipo de coisa, né? Se eu for aprovado, expectativa de direito, mas para concurso eu poderia, né? Eu retrato aqui policial que mal foi ali, já foi no vizinho, ó, tira daqui, senão eu vou te prender, mas não pela prisão do artigo 388 do Código de Processo Penal, que todo mundo pode, né, de alguma forma, dar voz de prisão em quem está flagrante, mas em pseudo-cargos. Então, isso é interessante. O parágrafo 1º do artigo 1, né, ele vai falar muito de algumas coisas que você tem que ter em mente. Você lê ele e sublinha as seguintes palavras, né? Constitui crime, né, de abuso de autoridades contra os agentes com finalidade específica de prejudicar. Então, esse é o núcleo do tipo. Essa é a mina de ouro, né? Os defensores públicos de plantão aí, né?
que são extremamente técnicos, a Procuradoria da União, a Defensoria Pública da União, a Defensoria de Estado, um estágio, né, de excelência na área criminal, assim, acima da média, né? Realmente, se não fosse a questão do quantitativo e se pudesse, né, os defensores, eu falo isso como advogado particular, e tivesse condições de fazer a mesma coisa com a gente, tratar a pessoa, conversar com a família, dar uma assistência, não tenha dúvida que dificilmente seriam aí os tops, né? Mas infelizmente, quando o crime tem mídia, dificilmente fica na defensoria pública, o advogado pega pro bono, mas quem está ali no tribunal sabe da importância, né? Então, o núcleo do tipo, né, você tem que ter noção, ela tem algumas coisas, finalidade específica, de quê? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, tá? Você pode estar beneficiando um cunhado teu, um amigo teu, por mero capricho, ato de vaidade mesquinha, né? Ou satisfação pessoal, né? Ato assim que aí a gente volta até aquela questão do código, né, penal, quando diz, né, motivo fútil, ou motivo torpe, né? O fútil é o banal, né? O torpe seria o abjeto, aquela coisa que dá nojo, né? Ou seja, aquela coisa mesquinha mesmo da pessoa. Então você tem que ter, eu acho que essa é a palavra, nesse estágio de mesquinhez da pessoa, de pequenez, né? Como diz até uma fala do Mário Sérgio Cortella, né? O grande tem limitações de si e reduz, né? Você vê isso no sacerdócio, né? Sacerdócio de Cristo, de Buda, dos grandes mestres aí, na apóstolo Paulo, não que eu considere alguém superior a mim mesmo, infelizmente a gente ainda vê isso hoje, né? As pessoas que nada são, você sabe com quem está falando. Então, na verdade, né? As pessoas pequenas, elas tendem a querer diminuir você. Então, é aquela coisa, falou errado, não deu bom dia, o tom de voz não foi igual. Então, isso pode gerar, né, um estado de animosidade que essa pessoa queira, de alguma forma, te prejudicar. Infelizmente, né, bem-vindo à vida adulta. Então, isso daí, de alguma forma, né, acrescenta, né, é o núcleo do tipo, né? Não basta para o cometimento de nenhum ilícito, né? Não basta de um dos fatos típicos, né? É, tem que ter esse fim especial de agir, né? O crime de abuso de autoridade, ele, além do dolo geral, né? Que seria o dolo, né? A vontade de praticar o núcleo do crime, ele tem que ter um fim especial de agir, né? O elemento subjetivo do crime. Então, grava essas questões. O crime, muitos deles, você tem um dolo, né? O dolo de traficar, o dolo de matar, o dolo de roubar. Só que na lei de abuso de autoridade você tem que ter um fim especial de agir, pode vir com essa expressão, um dolo subjetivo do tipo do ilícito, né? Qual é essa finalidade específica que nós já falamos aí? Prejudicar outrem, prejudicar a si mesmo, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, ou mero capricho ou satisfação. Então, se a gente pudesse mostrar aqui uma tabela, ficaria assim: agente público no exercício da função ao pretexto de fazê-lo, mas impede, né, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada de um advogado com o preso, que é a gente vai ver que é um dos crimes, né? Agora, só isso daí cometeria por si só, olha como que a coisa é bem sutil, né? Ah, mas aí você iria para o Estatuto do Advogado. Estou hoje aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Então, no exercício da sua função pretendencial, o funcionário público, o escrivão, né? A figura do inspetor, do delegado, ou isso pode ser, vai ver, até juiz interrogatório, salvo, a lei faz essa ressalva nos crimes, nas videoconferências, mas na prática tem deixado. Essa lei trouxe alguns ajustes, sim. Quem é advogado militante igual eu na prática sabe, né? Tem uma salinha reservada, eu nem sabia disso. Na outra vez, primeira vez que eu fiz, as doutoras, você quer que a gente saia da sala? Essas coisas não havia necessidade. Mas da outra vez, tem já um processo, né, no sistema, talvez pode ser até o sistema mesmo que a justiça usa, né, assim, o aplicativo, mas tem uma sala reservada, né? E aí você comunica que acabou e a pessoa ali você teve uma entrevista legal com o teu cliente. Mas a lei dá essa faculdade, né, nesse sentido. Então a pessoa
não deixa você ter essa entrevista. É abuso de autoridade? Não. Né? Você tem que ter a finalidade, né? O fim especial de agir, ou seja, prejudicar o preso, beneficiar a si mesmo de alguma forma, né? Aí você vai nas elucubrações, não quero que esse cara fale que eu bati nele nesse momento, né? Mero capricho ou satisfação pessoal. Se você não preencher isso, é uma crítica justa, né? A gente avançou, porque você, alguns casos, você poderia alegar até a prova diabólica, né? Como provar isto? Existe a possibilidade real, né? Mas dá sim o caso concreto, né? A construção de coisas. Hoje muitas coisas aí já são filmadas, a gente tem que ser otimista, né? O exercício regular da função do agente público, né? Quando prejudicial um agente particular, né? Configura essa finalidade, não. Se ele está cumprindo uma lei, uma norma, ainda que seja dura, né? Não tem como, né? Então a gente tem que se ater ao que realmente é ilegal. O que se pretende, né? Assim, vamos trabalhar essas palavras porque ela é essencial, né? Beneficiar a si mesmo, né? Ou a terceiro, né? É obter de qualquer forma uma vantagem. Essa vantagem pode ser patrimonial ou moral, entendeu? Mero capricho, satisfação pessoal, acho que eu já passei. Eu interpretaria, né? Uma mesquinharia, uma pobreza de espírito, um ânimo de autoritarismo. Desculpa, tá, pessoal? Um ânimo de autoritarismo, né? Uma necessidade, né? Como tinha um professor meu de Direito do Trabalho, né? Ricardo Tonassi, ele falava algo interessante, né? Juiz, né? Isso serve para todo mundo, né? Quando ele não está seguro, ele vai para porrada, né? Você pega um cara que saca muito, meu irmão, tu não tira o cara do sério, ele está ali no controle, ele saca. Agora, se você sentir isso, né, uma constância do ser humano, né, ameaçado, reage, né? Eu tive um problema sério uma vez, né, militando, 11 horas da noite no feriado, 7 de setembro, num condomínio de plantão. Aí a pessoa começou a rir, né? Você, que advogado criminalista é você de, de condomínio? Aí ficou aquele ano, até aí você tem que. Nem existia ainda essa lei, foi bastante antiga, existia anterior, né? Aí teve uma hora que o núcleo da discussão foi o seguinte: o síndico chamou a mulher de falsa. Aí eu vou atuar o senhor por injúria, por calúnia. Eu falei, não, peraí, calúnia não, né? Por que não? Aí eu tive que explicar para ele que era calúnia, injúria e difamação. Gente, inferno ali a vida, né? Inferno. Ele quis me colocou no inquérito como envolvido, né? Um advogado ali, né? Querendo ser muito chato, né? Aí eu entrei com a Bescorf, corregedoria, consegui até aditar o RO, né? Porque envolvido aparece lá na tua faca de alguma forma, né? E outras delegacias não vê. O que é que houve aqui, entendeu? Então você vê a mesquinharia, né? E eu tranquilo, né? Mas tive que explicar para ele. Imagina você chega já, você é falso, você é feio, você bota calúnia. Calúnia atribuir a outro um fato devidamente criminoso. Não adianta só você falar, você é ladrão, né? Isso não é calúnia, né? Você roubou o banco tal, eu sei que você roubou, você que rouba ali, ó, naquela esquina toda noite, já tem um monte de gente falando. Enfim, mas igual a mim, você de repente já teve, né? Mas eu creio que a gente está aqui dando aula só exemplificando. É do ser humano, não é do servidor público, né? Até porque eu tenho fé que você que está me ouvindo vai ser o melhor possível, né? A sociedade não comporta mais aqueles esquemas antigos. A sociedade quer e está caminhando para servidores educados, preparados, né? A gente sabe que, infelizmente, a máquina pública não dá condição, deixa o cara nervoso, metas quase impossível, né? Mas é o que você está querendo, né? Você não está querendo advogar, você não está querendo ser empresário, você quer ser juiz, promotor, você quer ter um bom salário, 2 férias ao ano, né? Você quer ter, né? Então, acho que quem tem o bônus arca com o ônus também. Vamos caminhando. A interpretação da lei, né, a avaliação de fatos, né, de provas, ela, a forma como é enxergada, né, fatos, provas, né, maneira tetratológica, ou seja, como interpreta aquilo, ela configuraria um abuso de autoridade? Sim e não. Não no sentido que mera divergência de interpretação, ali interpreta a, o, a, o regimento daqui da delegacia desta forma, né? Agora, absurdo, sim. Os absurdos, né?
eles saem dessa esfera. Então, você daria um exemplo? Sim. Você tem a súmula vinculante 25, né, do Tribunal STF, que diz que não impede a prisão do depositário infiel. Existe algum juiz, algum magistrado, você, querido amigo, que está começando a estudar hoje, suponho que você tenha, né, o diploma, pelo menos, de bacharel em direito. Você sabe que o depositário infiel não pode ser preso. Aí você dá uma ordem como magistrado e prende esse depositário infiel, em que pese a súmula vinculante do STF, né? O caso é excepcionalíssimo e merece a reprimenda pelo clamor. Não, aí é um absurdo, né? É abuso de autoridade. Então você tem que só ter atento. É bom para a segunda fase, né? É bom para a prova oral. Prova oral é floreamento, é conceito. As pessoas ficam nervosas. Se você pega uma coisa, floreia. Deixa o examinador tirar. Tá, eu quero pular para outro tópico. Você está ganhando tempo, é uma ampoleta ali. Entendeu? Se você tiver jeitinho, pegar o tema, você pode conduzir o examinador. Você fala uma coisa, exemplo, né? Delação premiada. Né? Você está falando sobre delação premiada. Aí você fala tudo em organização criminosa, ou se for só delação criminosa. Mas também a delação tem vários ornamentos jurídicos, doutor. Tem na lei de lavagem de capitais, tem no ECA, na lavagem de capitais é assim. Se ele não te cortar, olha o status que você está trazendo uma simples pergunta, entendeu? Você vai conduzindo. Né? Agora, tenha certeza, não vai para uma lei, né? Você só sabe que isso está no ECA, você não sabe nada de ECA. Então vamos falar de ECA. Minimamente você vai estar seguro para isso, mas é um exemplo. Né? Artigo 2, né? O sujeito ativo, né? Quem é? Qualquer agente público, servidor, não, entendeu? Agora tem uma briga aqui que eu acho interessante. A gente vai estar trabalhando com as exceções, né? Como diz a grande jornalista falecida da Globo News, Mariana Lobo, se eu não me engano, né? Não lembro que é Lobo. O diabo mora nos detalhes, é no detalhe que você vai ser ali aprisionado. Né? Então, o sujeito ativo, ele é o funcionário público, ele é o agente público. Né? Agente público é uma coisa até interessante. Né? A lei trata de agente público. O Código Penal vai falar servidor público, mas os administrativistas já falam agente público. O código ele é um pouco obsoleto, né? Então, dá uma dimensão direta, indireta, né? Mas não se limita a... Ele vai falando, né? Por isso que você tem que ler servidores públicos, militares, por pessoas equiparadas, mesmo Ministério Público, etc. e tal, né? Qual o sentido, né, dessa norma jurídica? É a mesma do 327. É uma norma interpretativa. Se você ler o 327 do Código Penal, você vai ver que o conceito de funcionário público, às vezes até no direito administrativo, alguns professores, assim como o conceito de poder de polícia, está no 77 do Código Tributário Nacional. Então você vai ver o conceito ali de funcionário público ali. Então, ela faz uma menção, ela é uma norma explicativa. Agora, interpretativa. Agora, ela só abre um adendo, né? Que ela vai trabalhar com a função de agente público, né? Ela não trabalha com coisa pública. Agora, o principal aqui é o seguinte: no 327 você tem ali o que nós chamamos de funcionários públicos por equiparação, né? Que seriam prestadora de serviço, conveniada, execução de atividade típica da administração pública, é o 327, parágrafo 1, né? Então, a doutrina entende, né, que a lei de abuso de autoridade não se aplica, em tese, aos funcionários públicos, né, por equiparação. Por quê? Não pode ter uma analogia em Malapar. Você não pode trazer. Né? O direito penal ele é um direito de privilegiar o princípio da inocência. Né? Nós temos hoje um direito penal na prática sobre o princípio da culpabilidade. Né? Até na prática, porque não é constitucional. É óbvio que o Ministério Público, se você quer ir para a carreira policial no Ministério Público, né, fase de denúncia, de inquérito, você está o júri na primeira fase, né, em dúvida possa acertar, na dúvida denuncia, porque é o bem comum ali, né, mas no juízo final, né, de cognição exauriente, você tem que sopesar pelo princípio da não cumpribilidade. Agora, há alguma coisa estranha nas prisões preventivas, né, o acréscimo na 316 para que o juiz, de alguma forma, ali, no prazo de 90 dias, que não seja um prazo próprio, né? Ele veja a necessidade ou não da prisão e ali
for uma intenção boa, mas hoje você tem processo de anos, se você não questionar isso com habeas corpus, né, 10 meses, as pessoas simplesmente não olham, né? Então, essa questão. O parágrafo único, né, ele é interessante do artigo 2, queria que você desse uma olhada, porque ele reputa-se agente público, né? Para efeito dessa lei, todo aquele que exerce transitoriamente, sem remuneração, ele vai falando ali, né? Nomeação, designação. Aí eu queria que você rabiscasse bem, né? Essa questão do parágrafo único, aí você tem que ver ali a questão do direito administrativo, tá? Uma pergunta, né? Para se caracterizar o crime de abuso de autoridade, né, seria necessário, né, que essa conduta seja contemporânea ao exercício da função? Não, não. Então, o camarada pode cometer o crime de abuso público de férias, ele pode cometer a lei de licença, etc. E tal. Agora, é preciso, né, que esse sujeito ativo ele se utilize, né, do status de agente público, né? O abuso tem relação com o cargo. Você não vai pegar um juiz que está ali falando como um consumidor, né? Olha, essa passagem está errada, olha, isso daqui está errado, eu vou processar você. Aí tem um comportamento racista, ó, você está preso, mas é abuso de autoridade. Não, ele está ali como cidadão, ele está ali porque ele pagou aquele hotel, né? Você está ali exercendo, então é em função do cargo, né? É em função do cargo. É possível concurso de agente com particulares? Sim, sim. Ela é um crime próprio. E aqui eu queria muito que você prestasse atenção, porque isso não é pegadinha, não, isso é pegadona. Se você ler o código, ele traça a teoria monista no artigo 29 do Código Penal. Todo aquele que, de uma forma, contribui para o crime, na medida da sua probabilidade, né, vai ser condenado. Essa é a teoria monista. Por isso que às vezes chega a mãe, mas meu filho não fez nada, ele estava dentro do carro, as pessoas foram no banco e assaltou. Está por direito, ele está olhando, ele está fazendo guarda, etc. E tal. Se ele é inocente, dificilmente vai ser absolvido. Só um milagre ali. Nem Corréu, não, esse cara não está fazendo, porque o direito penal ele não é absoluto, né, a palavra ali. É um conjunto de coisas. Então não adianta Corréu falar. Pode ser que você pega um núcleo criminoso seja inteligente, né? Onde que está escrito que criminoso tem que ser burro, né? Eles tomam uma atitude burra, mas às vezes são muito perspicazes. E não, pô, vai ficar 5 na cadeia, deixa o João fora, ele cuida do acervo, cuida de quem dedurou, enfim, tá muito complicado. Agora, quando você vai fazer concurso público, você tem um mantra. Qual é? Não se comunicam as circunstâncias, as considerações de caráter pessoal. Vai ter muita questão falando assim, se comunicam as circunstâncias subjetivas da pessoa? Não. Agora, salvo quando é elementar do crime. Artigo 30 do Código Penal. Faz uma remissão. Se é uma elementar do crime, ela se comunica. Ou seja, então, no caso em Testilha, se o crime ele é próprio, mas de alguma forma, né, a pessoa ela participou efetivamente, você não vai ter essa exclusão do artigo 30. É elementar do crime. Então, artigo 3, né, passando ali por 3, a gente tem que caminhar, né, já estamos meia hora de vídeo aí. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, ponto. Não é pela representação, etc. Né? E parágrafo 1º vai falar que dentro do prazo, né, será admitida a ação privada, né, se a ação pública não for intentada no prazo legal. Agora, entenda, a gente vai falar um pouco aqui, rápido, en passant, sobre a ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Outra coisa interessante, tá? Dá um bônus aqui. Existe ação penal pública subsidiária da pública. Você leu o Decreto-Lei 201 de 67, se eu estiver falando algum número, me perdoa, mas é os crimes de responsabilidade do prefeito, né? Quando, de alguma forma, né, há alguma negligência do Ministério Público, né? O Ministério Público Federal poderia, entre aspas, dizem que ele é inconstitucional, mas existe essa possibilidade. Porque se ouve muito da ação penal privada subsidiária da pública. Depois você dá uma olhada aí que já estou te ajudando no processo penal. Com a nota de corte em 8 e 9, você tem que ser diferenciado em tudo. Então, o que acontece?
O artigo 5º 49, né? 59, perdão, da Constituição, ele vai falar que a ação penal pública, né, se ela não for intentada com o Ministério Público, ou seja, o que acontece na prática? Se acontecer, né, o inquérito policial ele é dispensável, uma vez que o Ministério Público goze, né, de ferramentas e goze de todos os elementais para oferecimento de denúncia, ele pode, mas na prática havia sempre inquérito, mas Ministério Público. Quando há um indiciamento, que é ato privativo de delegado de polícia, e o Ministério Público, né, ele se queda inerte, no prazo de 5 dias, que é o prazo legal, é difícil você achar isso, o particular nasce um direito subjetivo ou particular de intentar com essa ação. E essa ação ela tem lá suas peculiaridades, o Ministério Público a qualquer momento pode rejeitá-la, ele pode, de alguma forma, né, aditá-la ou tomar ali, né, as providências. Rejeitá-la não. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, você só tem um prazo de 6 meses depois dessa suposta inércia do Ministério Público. Então, se eu perder esse prazo, eu peguei um caso desse, uma médica, falei para ela, seu advogado perdeu o prazo. E isso é bom para você, talvez você não seja uma pessoa que precise de dinheiro ainda, né? Não é um funcionário público tentando, uma pessoa que advogue. Às vezes a pessoa está se matando ali, você faz a denúncia, a queixa-crime, ou ação penal privada, etc. Tal. Você faz ali a notícia-crime, delegado de polícia, o delegado indicia, você fica de braço parado. Você tem que vender seu produto, seu vendedor. O delegado indiciou, vamos entrar com ação penal privada e toma-lhe honorário. E você tem que ter essa noção. Eu já vi escritórios grandes, às vezes eu estava pelo indiciado, né? E não entraram, 2, 3 anos, o Ministério Público não entrou, e escritórios que a outra pessoa tinha o interesse daquela denúncia, daqueles fatos criminosos. Então, pode. Agora, o que você tem que ter uma noção? O Ministério Público não pode ficar inerte. Se o Ministério Público, né, ele pedir arquivamento ou rejeitar, né, requerer novas diligências, opine o delito no Ministério Público. Ele não está inerte, é inércia. É aquela coisa que você vai na delegacia, já foi enviado para o Ministério Público. Está relatado? Tá. Você pega lá, o delegado de polícia indiciando. Geralmente, quando representa por prisão, eu nunca vi, quase impossível o Ministério Público deixar inerte. Mas representa lá, né? Indicia falando de tal, nos crimes tal e tal. Você volta 7 meses depois, não aconteceu nada. Então, isso é interessante. Então, nos crimes de abuso de autoridade, eles são públicos, abre esse leque também, né? Uma pergunta que seria interessante, né? Esgotados os prazos de 6 meses, né? É arquivado? Não. Só há decadência ação penal privada. Então, qual o caminho, né? Ação pública incondicionada, o delegado de polícia indiciou, o Ministério Público quedou-se inerte, e a parte, depois dos 5 dias que chegou no Ministério Público sem oferecimento de denúncia, também se quedou inerte. Passou ali 6 meses e, sabe, acabou. Ficou, não sabia, né? O que fazer? Olha, aí você tem que chatear o Ministério Público, implorar ali com o pires na mão, ó, doutor, já denunciou, porque ela vai ter que tomar uma decisão. Desde que peça requerimentos ou, de alguma forma, que ela venha pedir isso ou que ela venha, de alguma forma, se manifestar pelo teu pleito. Então, é isso. Vamos passar um checklist? Ação penal pública incondicionada, uma vez não sendo oferecido a ação penal dentro do prazo legal, qual o prazo legal? Uma vez exaurido, né? Ou o Ministério Público tem todos os elementos, fica inerte, né? Mas na prática isso é muito difícil, isso é para concurso. Na prática mesmo, o pulo do gato é uma vez o Ministério, porque como você vai saber que ele tem todas as coisas, né? Ele pode baixar aquilo em diligência. Mas há um indiciamento, 5 dias não entrou, você tem o direito à ação penal privada, subsidiária pública, pelo prazo de 6 meses. Quedou-se inerte, acabou tudo? Não. Aí só o Ministério Público vai poder entrar com a denúncia, obviamente, né, dentro do prazo prescricional também, né? Ele vai entrar ali. Né? Então vamos lá agora, o capítulo 4, efeitos da condenações, né? O que significa? A condenação, eu queria que você abrisse aí o Código Penal, ou o teu VADMEC, no artigo 91. Tá?
ela vai ter obrigatoriamente efeito genérico. Comunica-se o TRE, lança-se o nome do culpado, né, no livro determinado, etc. Dando condenado no rol dos culpados, e assim você vai indo. Esses são os efeitos da condenação. Só que na lei de abuso de autoridade, ela tem os efeitos extras penais, mas ela também tem os efeitos genéricos, né, que a gente chama de obrigatório, efeitos específicos, ou seja, esse efeito ele só pode ser ali tirado desta lei. Então, se você abrir o artigo 4, inciso 1, você vai ler, tornar certa a obrigação de indenizar, entendeu? Então, qual é a natureza de indenizar a pessoa, né? A obrigação de indenizar, ela está prevista no inciso 1, ou seja, efeito extrapenal. Se ele é um efeito extrapenal, a primeira coisa que você tem que se ater. Em qualquer lei, se você está acompanhando aqui o canal, dá uma olhada na lei de lavagem de capitais. Qualquer lei, qualquer momento que eu tenho um efeito da condenação específico, que ele não seja um efeito da condenação geral, né? Que ele venha a ser um efeito da condenação específico, eu tenho a obrigatoriedade de uma motivação justa e idônea. Então pode ser que João venha ser condenado pelo mesmo crime e Maria no mesmo crime, tá? E um tenha essa necessidade e outro não, tá? Então vamos lá. Feito uma questão de indenizar, na prática, né? A sentença ela vai dizer ali que você tenha o direito a X, né? O Ministério Público já pede, né? E aquilo torna-se título executivo judicial. Você tem que executar. O juízo criminal não vai, né? Ele pode até fixar um valor limite para reparação, mas já vou adiantando, o juiz para fixar na área criminal muito difícil, caso público, né? Covardia. A pessoa que quebrou uma BMW toda, você vai lá na FIP. Eu acho interessante o advogado pressionar. Porque suponhamos que você tem um crime de dano, que você acabou com a BMW da pessoa porque ela parou no teu portão, porque você não gosta dela. Você vai lá na tabela FIP, quanto que é essa BMW? 340 mil. O juiz condena pelo crime de dano qualificado, etc e tal, e condena ali naquele valor, correto? Transitou em julgado, você já tem, né, um título executivo. Agora, se você é civilista, fala, professor, fique quietinho na sua área, eu vou esperar a sentença criminal, se eu já posso ir ali discutindo isso, então eu retiro a minha insignificância. Mas na área criminal, o principal seria isso, né? Natureza 2, né? O artigo 2, né? Ele vai falar que inabilidade para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 5 anos. Inabilidade, né? Então, é um efeito extrapenal da sentença, né? Agora, a questão é permanente? Não, né? Leitura seca da lei. Essa inabilitação só vai ser 5 a 6 anos. E o que acontece com o agente público? Volta imediatamente. Agora, o terceiro, né? Qual a natureza da perda prevista no artigo 3º? A perda do cargo ou mandado da função pública, né? Efeito extrapenal, todos são, né? Então tem que estar os preenchidos. Agora, o que eu queria que você visse? Abre o Código Penal para mim, no artigo 92, 1. Vou tentar ler aqui também, porque ele vai falar o seguinte, ó. São também efeitos da condenação. A perda do cargo, função pública ou mandado diretivo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade de tempo igual ou superior a 1 ano. Então, o Código Penal ele vai falar que também é perda, né, da função pública quando a pena for igual ou superior a 1 ano. Primeira pergunta, a perda do cargo é permanente? Sim. Tá? Ela é permanente e ela só pode voltar ali do artigo 93 a 95, que é a reabilitação criminal, só depois da reabilitação criminal, tá bom? Agora, algumas coisas, né? A lei de abuso de autoridade não fala esse prazo de 92.1. Qual que prevalece? Ela diz que, sendo justificado, você pode ali, uma pena de 6 meses, né? Ter a perda do cargo. Então, essa lei é lei específica para o princípio da especialidade, ela é uma lei especial. Então, prevalece ela. Então, você faz essa remissão, artigo 92.1 ali, né? A perda do cargo ou função de mandato será restritiva
Uma pergunta. Às vezes eu sou servidor público, mas eu estou nomeado como chefe. Eu estou, sabe? Qual é a perda do cargo? É assim a que eu estou exercendo. Isso daí dá reflexo mais na área previdenciária, né? Às vezes para a questão salarial, aí eu não sei quanto tempo, dependendo do tempo da pessoa, ela já tem tempo de casa, entendeu? Mas é essa. Se fica pegadinha, não, foi o caso que você foi nomeado, não, o cargo que você estava exercendo. E aí você pega todas as questões da administração pública, tá? Não sei se você está reconduzido, não sei se você está uma doença de trabalho e está renomeado em outra área, mas é a que você está exercendo no momento, né? O parágrafo 2, ele também é muito rico. Por que ele vai falar? Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à reincidência específica de crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Então você vê, né? Quais são os requisitos então, né, para que isso tenha? Primeiro, você tem que ter natureza específica. Então olhe só, eu só posso ter a perda ou afastabilidade do cargo pela lei de abuso de autoridade se eu for reincidente específico. Isso significa que eu tenho que ter uma reincidência dentro do prazo dos 5 anos, tá? Não pode passar disso, que subtende que você teve automaticamente ali, né? Por meio de motivação e específico em lei de abuso de autoridade. Então, entro para o serviço público, passei na sindicância, vai que no meu concurso público fui lá, tinha um tráfico nas costas, né? Sei que falando com a galera policial, a MP, quase impossível passar na sindicância, mas passou. Aqui é aula, a gente foge um pouco da realidade, né? Fui condenado. Opa, já existe uma condenação, ele não é réu primário. Dentro da lei de abuso de autoridade, ele é primário, porque eu tenho que ter uma condenação específica. Ele já teria que ter sido condenado, e está dentro desse período ainda de 5 anos, num período ou outro, né, para em outro crime de... Agora, não é tão difícil não, tá? Quem faz caquinha faz 10 de vez. Então você fala, mas não é para punir. Você pega o João ali, ele está com a lista desse tamanho. Então, não é uma coisa que fica em Marte, não, entendeu? Porque essa proteção toda, pessoal, você está aí agora, só Deus sabe o horário que você está me vendo, tá? Você é diferenciado, porque você assim o fez, não é porque você nasceu, porque o teu olho é azul, porque o teu cabelo é louro, né? Porque você é negro, porque você fala espanhol, você criou algo e se tornou uma pessoa diferenciada. Não é justo também que você perca o emprego por qualquer coisa. Tem que ter um sistema de proteção, até porque também fala-se pouco nisso. Por que paga 30 mil, 40 mil um agente público dependendo do cargo? Porque a administração pública quer ter os seus melhores ali. Você não fica chateado quando você vê assim, a fulana de tal, ela é cabeleireira, nada contra cabeleireiro, tá? E foi nomeada a um cargo com fez 25 mil. Fala, pô, ela não tinha qualificação, ela não tem um segundo grau, ela tem um segundo grau, mas sabe, o cargo ali era melhor. Pô, mas ela é mulher do, do primo do senador. Então você não fica chateado? Então, obviamente, você tem que ter uma reserva, você tem os melhores não é tão fácil, tem concurso que tem vacância, porque não se alcança a qualidade desejada. Então, não se pode traçar essas pessoas, né, como descartáveis fossem, né? Então, vamos lá? Reincidência específica em abuso de autoridade é mais ou menos assim. Condenação transitada em julgado, né, de crime de abuso de autoridade, mais crime de abuso de autoridade cometido no período de 5 anos. Faz uma remissão ao artigo 64, inciso 1 do CPI, dá uma lida lá. Das penas restritivas de direito, né? As penas restritivas de direito são quais aqui? As do artigo 44 do Código Penal. Faz uma remissão, né? Pena de liberdade não superior a 4 anos, crime não for cometido com violência ou ameaça, crime culposo, qualquer que tenha sido a pena, né? Segundo requisito, o réu não reincidente crime doloso, tá? Aí, no caso, não tem nada a ver nessa questão anterior, né? E culpabilidade, agência social. Então, esse seria essa questão
a medida restritiva de direito, para que haja substituição. Em síntese, olha lá o artigo 44 do CP. Você não precisa, não tem nada aqui, né? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, né? Então, normal. Suspensão, artigo 2, né? Ali do artigo 5º, suspensão do exercício do cargo ou da função no mandato pelo prazo de 1 ano, com perda dos vencimentos e das vantagens. Aqui há uma pegadinha. O artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Penal, ele vai falar de medidas cautelares. Muitas das vezes, quando o crime, né, a organização criminosa, né, quando fala ali dos agentes públicos, né, muitas das vezes mesmo, ela de alguma forma, ela afasta preventivamente. Esse afastamento preventivo é o contrário. Você vê que o jornal fica assim, policial... Hoje mesmo saiu aqui no Rio, se você for do Rio, se for disparar. Policial militar que matou fulano de tal ainda recebe do Estado. Sim, princípio da inocência, o preço da democracia. Imagina se ele for inocente, ficar sem comer, etc e tal. Fora que há uma desonestidade intelectual que ele não recebe o que ele recebia, ele é reduzido a soldo. Quer dizer, o cara que era, de repente, da patente dele está ali passando uma dificuldade extrema. Ah, mas ele matou, tá? Depois da administração pública, somos pessoas civilizadas, não estamos à barbárie ainda, né? Ele vai responder com patrimônio, com ação de reingresso, etc e tal. Agora, pegar uma pessoa que está respondendo o processo e tirar tudo, o principal desse artigo é não confunda, até porque você tem que gravar em mente, se é uma restritiva de direito, eu já tenho uma penalidade transitada de julgado. Eu só não tenho aplicação da pena. Então, esta ou outra, né, dos vencimentos 19, é falsa e cautelar. Mas abra todos os adendos aí, tá? Das sanções de natureza administrativa, né? As penas, artigo 6, as penas privativas de liberdade serão aplicadas independente das sanções, né? Civil, etc. Né? Aplicação da sanção penal, sanção administrativa, tudo ao mesmo tempo, gera BID? Não. Isso que você tem que saber. Não gera BID, cada um na sua natureza jurídica. Então, o João foi condenado por estupro. A vítima achou que, além disso, ela foi humilhada. Ela teve ali lucro cessante, ela deixou de trabalhar, psicólogos, psiquiatras, então ela consegue provar. Além de eu não ter ganho tanto, eu tive lucro cessante, de deixar de trabalhar, eu gastei isso dando material, dano estético, talvez, da violência, né, da situação, e, paralelo a isso, quero mais. Eu quero a punição da gente. Ele está preso, ele vai pagar 100 mil reais que o juiz canetou, mas ele também não pode ser um agente público. Eu quero ali infração, porque, na verdade, quando o juiz afasta administrativamente nos efeitos específicos da sentença que ele tem que ir, isso é uma coisa. A administração pública, com seu PAD, não está vinculada a isso. Então, a administração pública, né, correta, foi lá, muitas das vezes, as sanções administrativas saem antes da penal. Então, é isso que você tem, não é, né? Artigo 7, né? As responsabilidades civil e administrativas, né, são independentes também, né? Você só tem que abrir um sentido, né? Se a absolvição criminal, isso é muito interessante, que serve para tudo, não só para essa lei. Se ela conseguir absolver a pessoa por falta de materialidade e ausência da autoria do crime, você tem um problema sério em condenar a pessoa administrativa. Você chega, nesse caso do estupro, o juiz fala assim, não foi ele o autor da ação, ficou comprovado que ele não estava no lugar. Aí você pega a administração civil, você tem o que nós chamamos de direito, né? Decisões conflitantes. Poxa, mas eu indenizo o cara. Mas eu não estrupei, rapaz. Estou aqui com o título, né? O Estado fez isso, o Estado está... Eu fui inocentado, então é essa a questão. Agora, falta de prova, prescrição, extinção de culpabilidade, não faz não. Isto serve para todos, tá, querido? Artigo 8º. Faz coisa julgado no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, sentença penal, que reconhece ter o ato praticado em estado de necessidade e legítima defesa. Ou seja, artigo 24 em diante, né? As questões, né, excludentes de ilicitude. Então, o artigo 8 está falando o seguinte, olha, o agente cometeu isso em estado de necessidade, legítima defesa.
Exercício regular de direito não tem como, né? Então, o juiz, ele tem que ser absolvido em todas as instâncias. Então, abre esse adendo aí, tá? Agora vamos falar do capítulo 6, que a gente vai se ater tudo aqui, porque nesse momento é o que mais importa, né? Dos crimes e das penas. Pessoal, eu vou ter que ser... eu vou até fazer o seguinte, eu acho que a aula está ficando grande, tá? A aula está ficando grande. E eu vou estar aqui reduzindo o vídeo, né? E eu vou estar dando continuidade de 50 minutos, né? Hoje em dia ninguém vê mais. Eu vou estar trabalhando, né, dos crimes e das penas, porque a gente vai do artigo 9 até o 32 por aí, eu quero dar direitinho, entendeu? A gente falar de cada um, porque essa seria a parte chata da aula, mas ela é muito importante. Por quê? Porque essa que você vai brincar em concurso público, CESP, é, Getúlio Vargas, é, Fundação Carlos Chagas, por exemplo, né? Ele é um crime, dependendo do artigo, ele pode ser o bem jurídico tutelar pode ser administração pública, o crime pode ser formal, de mera conduta, cada crime vai ter uma peculiaridade. Então, eu vou fazer isso com calma, tá? Pessoal, sempre pedindo a generosidade de vocês aí, é um projeto educacional, né? Você sabe que está curtindo, né? Curta, se inscreva, né? O pessoal da minha agência aqui, que é C4 até, se um dia gostar dos vídeos aí, faço propaganda da galera, são muito boas, né? Então, ela sempre fala, curtir, eu acho que é o Instagram, né? O YouTube, se inscreva, compartilhe, enfim, vocês são essa galera aí da teoria XY, Z, né? São mais novas do que eu aí. 45 a gente já vai ficando velho, onde que vai já é Senhor, 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 Senhor para lá, para cá. Eu amo a natureza, nada é melhor. Então, olha só, brincadeira à parte, um beijo no coração, Papai do Céu abençoe cada um. A gente vai começar segunda-feira, se Deus permitir, a gente vai estar lançando o vídeo 2, e a gente vai estar falando aqui sobre os crimes da pena e falando sobre todos esses aí. Espero ter ajudado a vocês aí. Fiquem com Deus.